Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reunia junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu." "Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Podemos sentar um instante? Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham também pela Web TV, nós tivemos ontem, segunda-feira, o início desse capítulo 5 do evangelista Marcos. Ontem era a narrativa daquela espécie de exorcismo que Jesus faz ao endemoniado, o Geraseno, que ninguém conseguia controlá-lo, curá-lo, enfim, dominá-lo. E Jesus expulsa os demônios que estavam presentes na vida dele e joga aos porcos, Conhecida essa passagem.
E hoje, esses dois milagres, duas curas, né? Da filha de Jairo e dessa outra mulher, que sofria de hemorragias. Para dizer que é um único grande texto, um conjunto do evangelista Marcos, que vai nos apresentar esse conjunto de milagres. Na verdade, se a gente ampliar lá o texto no capítulo 4 e 5, nós vamos perceber que não são 3, mas são 5 os grandes milagres que Jesus faz. Para nos dizer que Jesus, ele não se furta de se mostrar sempre muito misericordioso com quem dele se aproximava. Ou então daqueles que eles se aproximavam. Os evangelistas sempre vão nos mostrar, as situações mostram para nós que não havia quem recorresse a Jesus que ele não desse a atenção devida para as pessoas, que não fosse atendido. E é interessante a gente perceber o seguinte: se vocês lerem todos os 5 milagres que estão no capítulo 4 e 5, Jesus ele sempre vai fazer uma única condição para cura. Fé. Fé. Ele sempre vai dizer isso, fé. Não tenhas medo, tenha fé. Sempre esse é o requisito que ele pede para as pessoas. Por quê? Porque no fundo o que Jesus quer na sua prática é restaurar a vida das pessoas. E por isso que ele se sensibiliza sempre. Seja no caso hoje do Evangelho, se sensibiliza com o pedido comovente de Jairo, né? O pai da filhinha, que chega lá e diz: olha, minha filhinha está nas últimas, que está à beira da morte. E que Jesus sai, então, a caminho para ir até a casa de Jairo, com essa intenção de salvá-la. Exigindo exatamente do pai de Jairo, como está no Evangelho de hoje, fé. Que ele tenha apenas a fé. E é interessante a gente notar, porque a narrativa da cura da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo, ela se dá no início e depois retoma ao final. No meio nós temos uma outra situação, Mas o que nos narra o final do Evangelho de hoje? Que quando Jesus exige de Jairo, não tenhas medo, basta ter fé. E quando ele pede para que as pessoas saíssem do quarto, do espaço, as pessoas começavam então a caçoar dele, ridicularizar dele, nessa perspectiva do não acreditar. Quer dizer, aquela ideia, quem é Jesus para dizer isso? De que a filha de Jairo não estava morta, mas que estava apenas dormindo. Aqui mostra exatamente a fé do Pai, uma fé que não fica sem resposta. Então a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus devolve a filha sã e salva ao pai, ao Jairo. E a situação da outra cura, da mulher que sofre de hemorragia, é a mesma situação. Ela recorre a Jesus para ser curada. Só que aqui tem a situação um pouquinho diferente, nessa perspectiva de que, diferente do chefe da sinagoga, diferente de Jairo, diz assim, ela não chega pedindo, mas ela vai às escondidas, como nos narra o Evangelho. No sentido de que o que passa na cabeça dela, na mente dela? Pensa em ser agraciada com o dom da cura, sem que Jesus mesmo pudesse perceber. A narrativa mostra que Jesus logo percebeu, porque uma força forte sai dele. O que faz essa força? Jesus vai ao encontro da mulher e faz com que ela saia do anonimato. Jesus procura por ela. Para dizer, em outras palavras, que também Jesus ele não deixa passar em silêncio esse gesto de profunda, não deixa passar em desapercebido, deixar no anonimato este gesto de profunda fé. Aqui, no fundo, aqui nos leva uma reflexão muito importante
que eu acredito ser assim fundamental para nós, à luz tanto do Evangelho de ontem como de hoje, essa perspectiva da fé. E como que a gente concebe, inclusive, o milagre, a cura, assim por diante. Veja que a perspectiva de Marcos, é bom a gente entender qual é a intencionalidade de Marcos. A intencionalidade de Marcos, quando mostra os milagres de Jesus, são relatos sempre que nos levam à libertação da pessoa. Aquele que estava endemoniado ontem, fica livre. Filha de Jairo, que estava morta, doente, a mulher que estava sofrendo com hemorragias, ficam livres. Mas qual é a intenção? Qual é a libertação? Sempre nessa perspectiva de uma ameaça que vem das forças da natureza, pode ser de um mal interior, ou então do medo da morte, enfim, de algum mal do corpo. Agora, aqui para nós, o que nos faz pensar o Evangelho é o seguinte: de nós precisamos evitar uma má compreensão, um erro que a gente às vezes alimenta na nossa relação com Deus. Qual o erro que nós podemos cometer? De pensarmos que o milagre é como que se fosse para nós como que uma prova de fé. E não é isso. Às vezes a gente alimenta essa ideia de que, se o milagre acontece, que se o milagre ele é verdadeiro, então sim, então eu posso acreditar em Deus. Se ele acontece, então eu vou acreditar. Ler os evangelhos de cabo a rabo. Não está escrito isso. Não está escrito. O que está escrito é bem outra coisa. De que, na concepção de Jesus, e o evangelho de hoje, ele é muito claro para nós, de que a fé ela não nasce do milagre. A fé ela vem antes do milagre. A fé vem antes. A fé de Jairo vem antes. Ele acreditava em Jesus. A mulher, que sofria de hemorragia há muitos anos, ela procurou Jesus porque acreditava em Jesus, no poder curativo de Jesus. A fé vem antes. Então vem antes. E é mais importante. Então, tanto que a mulher que está com hemorragia, toca o manto de Jesus, e Jesus diz para ela: minha filha, a sua fé é que curou você. Ou então, da mesma forma, a resposta que Jesus dá para Jairo diante da notícia da morte da filha: não tenhas medo, apenas tenha fé. Então esse é um elemento importante. Primeiro vem a fé, depois vem a cura. Mas tem um outro detalhe que está no Evangelho aqui, por 2 vezes ele fala, que é importante a gente fazer menção. Porque a fé ela produz em nós outra coisa. A fé ela produz em nós a força de a gente vencer o medo. Está aqui 2 vezes no Evangelho de hoje. Fala do medo, de superação do medo. A resposta de Jesus para Jairo é a mesma. Não tenhas medo, Jairo, apenas fé. Então a fé faz a gente vencer o medo. Porque é importante a gente notar as palavras, as respostas de Jesus. Todas elas apontam para esse aspecto. Por quê? Porque, veja, vamos pensar na nossa vida. O medo, quando a gente alimenta o medo em nós, quando a gente nutre o medo em nós, o medo envenena a gente. O medo envenena a vida da gente. O medo nos paralisa. A gente fica... Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter a preocupação. Veja, medo e preocupação são diferentes. Quer dizer, quando a gente alimenta o medo da doença, o medo da dor, o medo da morte, o medo
da pobreza, o medo disso, o medo daquilo, isso nos paralisa. A gente fica sem possibilidade de ação. Diferente da prevenção, né? Então, a verdadeira cura de Jesus no Evangelho de hoje é curar do medo. A atitude da mulher que vai e toca, né, por detrás dele o manto para ficar curada é exatamente o retrato disso. Ela está com medo. Ela quer ficar no anonimato. Então a fé, a cura faz a gente... quer dizer, a grande cura que Jesus faz acontecer é a cura do medo. Que vem inclusive, das palavras de alguém. Jesus, é importante a gente notar aqui a perspectiva de Jesus. Por que faz vencer o medo? Porque as palavras de Jesus não são palavras de condenação. Jesus podia ter gritado, sei lá, podia ter xingado a mulher que tocou ele por detrás sem se identificar, né? Ele podia ter sido grosseiro com ela. Ou então podia ficar indiferente. Com Jairo, ele podia ter dito, não tenho tempo, estou a caminho, estou indo para algum outro lugar. Fazer o quê? Ela morreu. Mas o que faz tanto Jairo como a mulher que toca ele por detrás do seu manto? A grande diferença é a palavra. É a palavra de alguém que a gente sente que nos ama. Uma palavra que a gente sente que nos acolhe. A palavra de alguém que nós sentimos que é confiável. Isso faz vencer o medo. E isso nos conduz para a fé. Então, caros irmãos e irmãs, que possamos vivenciar bem, nos deixar tocar profundamente por esse Evangelho de hoje, o Evangelho de ontem, que mostra exatamente essas atitudes de Jesus. Essa atitude de alguém que, vamos dizer assim, ama profundamente as pessoas e que se mostra próximo e confiável. Que Deus nos ajude, que o Evangelho nos ilumine. Assim seja. Assim seja.